Girassol Jornal, quarta-feira, boa noite. Surto de cólera. O país passou a barreira dos 20 mil casos da doença. Mais 3 pessoas perderam a vida nas últimas 24 horas. Escassez de escolas no Namibe. Mais de 15 mil crianças estão fora do sistema normal de ensino. Estrada Nacional número 100. Ato de consignação das obras no troço Eval Guerra Cubal teve lugar nesta quarta-feira. Instituições financeiras multilaterais africanas. Presidente da República orientou reunião com líderes no Palácio da Cidade Alta. Relatório da Amnistia Internacional. Mulheres canianas trabalham em condições desumanas na Arábia Saudita. Girassol Jornal, quarta-feira, 14 de maio. Vamos informar. Bem-vindos. Boa noite. 3 novas mortes por cólera foram registadas nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde, que também reportou o registro no mesmo período de 233 novos casos da doença, com 74 a província do Namibe, a que mais casos registrou no período em referência, seguida do Namibe, do Kwanza Sul, com 50. Na província de Benguela foram detectados 36 novos casos. O total cumulativo chegou agora a 20.050 casos desde o início do surto em janeiro. Até o momento perderam a vida pela doença 612 pessoas. E mais de 15 mil crianças estão fora do sistema normal de ensino na província do Namibe por escassez de escolas. O vice-governador para o setor político e social e económico naquela região do país considera o número preocupante para as autoridades locais que dizem estar a trabalhar para inverter o quadro. Mais de 15 mil crianças estão fora do sistema de ensino na província do Namibe por escassez de escolas. O vice-governador para o setor político, social e económico considera o número preocupante e garante que as autoridades locais estão a trabalhar para inverter o quadro. A província conta atualmente com 210 escolas, número que não satisfaz a demanda, segundo Abel Capitango. A nossa província conta com aproximadamente mais de 15 mil crianças fora do sistema de ensino. É um número considerável e isso nos preocupa. Nós temos estado a trabalhar. A grande necessidade são escolas, mas como sabe, enquanto as escolas não acontecem, nós, numa perspectiva intercalar, estamos a trabalhar com algumas iniciativas locais para albergar o máximo de crianças que ainda se encontram fora do sistema de ensino. O governante realça que, para além das novas escolas, a província precisa igualmente de mais professores, já que, atualmente, o setor conta com cerca de 8 mil profissionais, mais de 6 mil dos quais são docentes. Nós precisamos ainda, não só muitas escolas, como também muitos professores. Mas, obviamente, vamos encontrando outras soluções que, não sendo as ideais, concorrem para que minimizemos os impactos desses desafios. Nós temos um efetivo no setor, incluindo já os professores, de aproximadamente 8.500 trabalhadores, aproximadamente. Destes, perto de 6.100 são docentes. Os pescadores angolanos que estavam presos no Gabão já se encontram no país. São no total 7 que estavam detidos naquele país desde 2023. A recente visita do Presidente da República, João Lourenço, ao Gabão foi determinante na facilitação do processo de negociações para a libertação. Os 7 pescadores angolanos que se encontravam presos no Gabão já estão no nosso território. Estavam detidos desde 2023 por exercerem atividade de pesca nos mares gaboneses sem a permissão. Alguns já cumpriam pena de 5 a 10 anos de prisão. Recentemente, beneficiaram de indulto, fruto da diplomacia usada pelo Presidente da República, João Lourenço, que recentemente esteve no Gabão. Os pescadores, felizes por estarem de regresso a casa, agradeceram os esforços do Presidente da República. Foi muito duro,
Muito obrigado, muito obrigado. Não temos muito a falar, mas pedimos muito obrigado, muito obrigado. Os outros podiam ficar lá, podiam morrer, porque viemos com o mais velho, que vem mal, muito mal. Okay. Muito obrigado. O senhor presidente João Lourenço, que fez a visita ao senhor presidente de Gabão, para ouvir a nossa história, que tem uns pescadores angolanos em Gabão, por acaso, reclamou a colega para nos libertar. Graças a Deus, através do senhor presidente, senhor Consalvo João Lourenço, estamos libertados. Hoje em dia, estamos dentro de Angola. Satisfeito, mano. Estou bem alegre a ver mais meu irmão voltar no país, porque lá onde eles estão a sair é uma área muito difícil. Mas agradecemos a Deus. Deus fez a louvado para ver o irmão chegar no país, abraçar o meu irmão. A governadora Susana Abreu deu boas-vindas aos pescadores e pediu que respeitem os limites que a lei estabelece para o exercício da atividade do pescado. Aos 7 pescadores que hoje acolhemos, deixamos um apelo. Levem a vossa experiência como uma mensagem viva para os outros. Partilhem as dificuldades, os riscos e as humilhações enfrentadas para que mais ninguém tenha que passar pela mesma situação. Pescadores angolanos presos no Gabão desde 2023 já se encontram no nosso país. Conseguiram desmantelar 14 associações criminosas. São, na sua maioria, jovens e que se dedicavam a assalto à mão armada, vandalização de bens públicos e na prática de outros crimes. O Serviço de Investigação Criminal, em coordenação operativa com a Polícia Nacional, desenvolveu um total de 154 micro-operações e buscas dirigidas, das quais resultou no desmantelamento de 14 associações criminosas, compostas por um total de 54 integrantes e a detenção de 226 outros elementos com idades compreendidas entre os 16 e os 57 anos, implicados nos crimes de condução de veículo rodoviário em estado de embriaguez, homicídio, abuso sexual, agressão sexual com penetração, associação criminosa, detenção de armas e munições proibidas, tráfico de munições, vandalização de bens públicos, falsificação de pesos e medidas, adulteração de substância alimentar ou medicinal, furto, roubo, ofensas à integridade física, especulação, burla, violência doméstica, agressão ao ambiente, tráfico de menor gravidade. Alguns dados de cidadãos em conflito com a lei, além de receberem a devida resposta nesta região do país, por parte das autoridades, permitiram a recuperação de 17 viaturas e igual número de motorizadas, 15 armas de fogo e outros meios. Foram apreendidos e recuperados os seguintes meios: 17 viaturas, 15 armas de fogo, 110 munições, 92 botijas de gás butano, 17 motorizadas, 284 processadores, 3 computadores, 21 balanças de pesagem de material ferroso, 61 cartões de débito, 16 bilhetes de identidade, 12 telemóveis, 6 pedras de diamante, 108 touros de eucalipto, 13 cabeças de gado bovino e 900 kg de fosfato. As autoridades no Ambo aproveitam alertar aos pais e encarregados de educação para dialogarem mais com os seus filhos por formas a se reduzir a criminalidade na província. Aproveitar o ensejo para apelar a todos os cidadãos a continuarem a participar da sua própria segurança para o bem da coletividade. Tenhamos cuidado na locomoção de crianças, na entrega de crianças. As crianças não podem ser entregues como objetos. Elas não são objetos, mas sim são sujeitos de direitos. Se as crianças são sujeitos de direitos, têm que ser vistas na sua plenitude, com algum respeito, com alguma responsabilidade, para que as crianças consigam viver e se desenvolver da melhor forma possível. Vila e Santuário da Mochima, requalificação, em destaque. E é mais de frente. O Presidente da República e Presidente em exercício da União Africana, João Lourenço, defendeu nesta quarta-feira
que o desafio do desenvolvimento está cada vez mais presente em África e, por isso mesmo, deve envolver a todos. O chefe de Estado falava na abertura de uma reunião com líderes de instituições financeiras multilaterais do continente. João Lourenço defendeu igualmente uma reflexão profunda sobre os mecanismos de concretização da Agenda 2063 da União Africana. O continente foi apelidado de berço da humanidade. É detentor de imensos recursos. Apesar do considerável manancial de recursos minerais, hídricos, florestais e outros de que o continente dispõe, a África ainda se debate com o desafio da paz e segurança, mas é sobretudo o desafio do desenvolvimento econômico e social dos países em prol das suas populações que deve chamar a atenção dos governos. Para o presidente da República de Angola e presidente em exercício da União Africana, João Lourenço, o continente precisa fazer investimentos sérios na construção de novas e melhoria das infraestruturas já existentes. Como é do nosso conhecimento, a África enfrenta uma grande carência em matéria de investimento e financiamento de infraestruturas rodoviárias, ferroviárias, portuárias, aeroportuárias, energéticas, de telecomunicações e outras, sem as quais não alcançaremos as metas de desenvolvimento que pretendemos. Nesta conformidade, a AUDA-NEPAD foi mandatada para liderar a criação do Fundo de Desenvolvimento da Agenda 2063 da União Africana, decisão número 818 da Assembleia de Fevereiro de 2022, com vista a mobilizar recursos financeiros, tanto públicos como privados, para apoiar os esforços de desenvolvimento da África. Ao falar na abertura da reunião com líderes de instituições financeiras multilaterais, o presidente João Lourenço admitiu que a ausência ou fragilidade das infraestruturas constitui um dos maiores obstáculos ao progresso do continente africano, daí ter caracterizado de estratégica a reunião desta quarta-feira. Para o presidente da União Africana, a África precisa de dar um sinal de que está pronta para assumir o controlo do seu destino através de soluções internas para os desafios do continente. O objetivo desta reunião estratégica é obter dos membros da Aliança propostas concretas sobre a estruturação e gestão do fundo, a estratégia de mobilização de recursos, os mecanismos complementares às instituições financeiras existentes e o modelo de colaboração entre a AUDA-NEPAD e a Aliança das Instituições Financeiras Africanas. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para informar que iremos organizar em conjunto com a AUDA-NEPAD a terceira cimeira sobre financiamento de infraestruturas em África, que decorrerá em outubro deste ano aqui em Luanda, e gostaríamos de ter o suporte das vossas prestigiadas instituições na identificação de projetos estruturantes com potencial para acelerar o desenvolvimento sustentável e integrado do continente e a estruturação dos respectivos financiamentos. Nesta sessão de trabalho, almejamos poder aproveitar a experiência de cada participante e colhermos os melhores contributos para o alcance dos objetivos desta reunião. A reunião, que juntou mais de 15 líderes de instituições financeiras da África, foi de iniciativa do presidente da República de Angola e presidente em exercício da União Africana, João Lourenço, e teve como pano de fundo o desenho de estratégias conjuntas que visam mobilizar recursos financeiros para projetos ligados à construção de infraestruturas que poderão impulsionar o desenvolvimento global dos países africanos. A África precisa de 8,3 trilhões de dólares para concretizar a implementação da Agenda 2063, disse nesta quarta-feira aqui em Luanda a presidente da Comissão Executiva da Agência de Desenvolvimento da União Africana, que falava no final da reunião com o presidente João Lourenço e mais de 15 executivos, líderes de instituições financeiras multilaterais do continente.
Do montante necessário, a presidente da Comissão Executiva da Agência de Desenvolvimento da União Africana, AUDA-NEPAD, Nardos Bekele Thomas, anunciou que estão já disponíveis 5 trilhões de dólares, arrecadados através de uma avaliação feita aos planos nacionais de desenvolvimento dos 55 Estados-membros da União Africana. Para a concretização do plano, que chamou de ambicioso, o continente precisará de arrecadar anualmente 300 bilhões de dólares nos próximos 10 anos. 8.3 trillion dollars. Precisamos de 8,3 trilhões de dólares americanos. E desses fundos, a avaliação feita através dos planos nacionais de desenvolvimento dos 55 Estados-membros da União Africana, temos disponíveis 5 trilhões de dólares, o que quer dizer que precisamos de 3,3 trilhões de dólares para conseguirmos esse montante necessário. E acima disso, ao continuarmos a analisar, entendemos que para se conseguir este valor precisaríamos de 300 bilhões de dólares anuais durante os próximos 10 anos para que possamos alcançar esse objetivo. Então, como eu dizia, este plano decenal é bastante audaz, é bastante ambicioso, mas é um plano que deve ser implementado. Portanto, e aqui o objetivo principal é fazer com que cada país africano consiga alcançar o estatuto de país de média renda dentro dos próximos anos. Por isso mesmo que nós dissemos que precisávamos que esse plano fosse ambicioso. Nardos Bekele Thomas explica que o primeiro passo do plano é garantir que cada país africano alcance o status de país de rendimento médio a alto nível de desenvolvimento econômico ao fim de 10 anos. A presidente da Comissão Executiva da Agência de Desenvolvimento da União Africana elogiou ainda o presidente João Lourenço pela iniciativa de reunir outras sensibilidades para a reflexão do PIDA, o Programa de Desenvolvimento de Infraestruturas em África. I would like to say, thank you. Isso eu também gostaria de agradecer o vosso presidente, o presidente da República de Angola, porque trata-se de uma oportunidade singular que ele criou a nível africano, algo nunca visto. Pela primeira vez, nós temos 3 ingredientes na mesma mesa que visam, portanto, para a transformação social e econômica do nosso continente. E para tal, precisamos de trabalhar em conjunto. Também devemos garantir que nesta caminhada estejam presentes os fundos de pensões, os fundos soberanos dos nossos países, as remessas feitas dos estrangeiros pelos nossos cidadãos que são enviados para os nossos países, que sejam utilizados para fins produtivos. O reconhecimento sobre a iniciativa do Presidente da República e da União Africana, João Lourenço, veio também do CEO da Associação de Instituições Financeiras Africanas Multilaterais, ter chegado a hora de a África caminhar com os próprios pés. An active dialogue. Mais uma vez, nós agradecemos Sua Excelência o Presidente da República de Angola pela sua liderança, por ter convocado esta reunião, e também acordamos que realizaremos mais 2 reuniões e depois disso teremos a Cimeira Africana para o financiamento a projetos de infraestruturas. Por isso, estamos bastante agradecidos por tudo quanto aconteceu hoje. A União Africana tem dado uma importância estratégica ao desenvolvimento de infraestruturas como um dos principais motores para a integração regional, crescimento econômico sustentável e melhoria da qualidade de vida em África. O principal quadro estratégico para este objetivo é o Programa de Desenvolvimento de Infraestruturas em África, PIDA. Lançado em 2012, o PIDA é uma iniciativa conjunta da União Africana, Agência de Desenvolvimento da União Africana, do Banco Africano de Desenvolvimento BAD e da Comissão Econômica das Nações Unidas para a África, UNECA. E teve lugar nesta quarta-feira o ato de consignação da reabilitação do troço que liga o Eval Guerra ao Cubal do Lumbo, em Benguela. O ministro do Urbanismo e Habitação, que presidiu o momento, enalteceu na ocasião a importância da Estrada Nacional 100 como via estratégica para o desenvolvimento do país. O ato de lançamento da empreitada foi realizado nesta manhã de quarta-feira no município do Egito Praia, província de Benguela, num ato que contou com diversas individualidades, onde o ministro destacou a importância da via que rasga parte da zona litoral do país. Esta estrada é importante, nós chamamos uma estrada do desenvolvimento,
Aliás, qualquer atividade econômica baseia-se, obviamente, numa estrada como essa, juntando a outros troços também que temos, como a 120, a 230, a 250, mas a estrada 100 tem a tônica de ser uma estrada com solicitações muito grandes e daí se justifica ter uma estrada funcional. Uma estrada em que temos as operações de manutenção e conservação de estradas que conseguem assegurar não só o trânsito de pessoas e bens, mas, acima de tudo, uma atividade econômica também profícua. Carlos Alberto, durante o seu discurso, fez menção aos projetos de reabilitação de outras vias nacionais que juntam os municípios do interior da província de Benguela às restantes províncias do sul do país. Além disso, nós reconhecemos também que o troço Vale-Culango, Culango-Balombo, são troços prioritários. Nós estamos preocupados com uma ligação estruturada com a província do Ambo e que, na verdade, faz parte do programa de manutenção e conservação das nossas estradas também. Ou seja, não estamos só a falar da estrada 100, estamos a falar da estrada 105, estamos a falar da estrada 110, estamos a falar da estrada 250. O troço em referência é um dos mais críticos desta zona, da Estrada Nacional 100, dadas as dificuldades por que passam os automobilistas. Daí a boa nota do governo de Benguela quanto à sua reabilitação. Com esta obra, que como sabem vai demorar 24 meses, portanto 2 anos, mas que também foi dito que pode ser antecipado. Portanto, o empreiteiro foi aqui solicitado que possa fazer a obra em menos tempo. Esperemos que assim seja, mas o importante é que a obra vai começar imediatamente e que tenhamos esta estrada com maior fluidez e que a província ganhe todo o país. Visita de trabalho do Ministro de Urbanismo e Habitação à província de Benguela e o lançamento de consignação da obra de reabilitação do troço Evalguerra-Cubal do Lumbo. O território avaliou nesta quarta-feira o grau de implementação do projeto. A vila e o santuário da Mushima, no município da Kisama, vão ser requalificados. Os trabalhos de intervenção já decorrem, daí os projetos em curso carecerem de atenção nesta terça-feira por parte do Governo Provincial do Icolo Ibengo e a Comissão Interministerial de Acompanhamento para a Implementação de Requalificação. Projetos estes que, após a conclusão, poderão proporcionar uma melhor qualidade nas condições sociais da população, tal como refere Ausílio Jacob, governador provincial do Icolo Ibengo. A realidade dos cidadãos nesse território acaba por ter aqui uma intervenção estrondosa, porque começamos a sentir que a Mushima, no âmbito daquilo que é a requalificação da Basílica também, vai deixar aqui um espaço aberto para o fomento do turismo, para o fomento do comércio, para a dignificação da qualidade de vida dos cidadãos. São obras várias que convergem para um único objetivo, por iniciativa do titular do Poder Executivo. Cria aqui condições para que os cidadãos da Kisama, essencialmente os moradores da Mushima e depois os Caxarandanda, Debaxi e todos os que estão aqui à volta desse território, vão poder sentir de facto no médio prazo aquilo que é o impacto que essas obras vão criar na sua vida. Apesar dos avanços, a questão financeira condiciona o avanço de algumas obras, já com 40% a 50% em conclusão. Sabe que essas questões das fontes de financiamento, as negociações sobre as fontes de financiamento, temos que convir que o Estado tem, de facto, programas estruturados para essas matérias e o que é importante aqui dizer é que todos os esforços estão a ser feitos. Como sabe, a Comissão Interministerial congrega todos os departamentos ministeriais, incluindo o Ministério das Finanças, e todos os esforços estão a ser feitos, cada um a seu jeito e a seu momento e dentro da sua responsabilidade, criar condições para nada possa sofrer em decorrência da responsabilidade dos departamentos ministeriais. Por questões de segurança e um processo mais célere, os munícipes da Mushima vão ser alojados na Vila do Coche, que dista a quase 7 km, cujas obras dos quase 300 focos habitacionais e condições de habitabilidade, incluindo energia e água, já estão em curso. Temos neste momento em construção uma linha de transporte que deverá interligar a vila de Catete
à vila da Mushima, ao nível de tensão de 60 kV e que deve concorrer para maior fiabilidade no fornecimento de eletricidade a este rincão da província de Icolo e Bengo. Com relação aos sistemas de águas, também podemos constatar que existem sistemas em construção que deverão não só reforçar o sistema existente, mas também corresponder às novas necessidades face à requalificação em curso da vila da Mushima e às necessidades futuras da urbanização cá do Coche. Os bancos começaram este mês a atualizar os preços das comissões de serviços pelo uso do cartão multicaixa. Especialistas entendem que é legítimo que os bancos aumentem os preços, mas alertam para o exagero que pode afugentar clientes e, consequentemente, reduzir a taxa de bancarização no país. Tal como outros bancos, o BAE e o BFA são duas instituições bancárias que anunciaram no início deste mês, por via de um comunicado, terem ajustado os preços das comissões dos seus serviços. Especialistas entendem ser legítimo que os bancos façam esta atualização, já que procuram tirar maior rentabilidade, segundo diz o economista Cristóvão Manuel. Na rede, entre aqueles bancos que têm mais terminais de pagamento ou mais caixas automáticas em detrimento dos outros, no sistema de compensação, aqueles que têm menos clientes vão ganhando mais. Portanto, vejo aqui como sendo uma estratégia que esses bancos vão utilizando, no sentido de, no sistema de compensação da rede, da EMIS, terem mais rendimento, ou seja, terem mais a receber e menos a pagar. Sem gravar entrevistas, cidadãos queixam-se de os bancos praticarem taxas muito altas. Por exemplo, o cliente do BAE, que antes pagava quase 7.000 kwanzas por ano pelo uso do cartão multicaixa, agora paga 15.000 kwanzas pelo serviço. O investigador Heitor de Carvalho e o economista Cristóvão Manuel entendem que cabe ao cidadão escolher a instituição bancária que cobra comissões que vai de encontro ao seu bolso. Os bancos que cobram taxas mais elevadas, cabe a cada um de nós analisar as taxas que os nossos bancos cobram e que também os outros bancos onde não temos dinheiro cobram e eventualmente mudar de banco. É assim que tem que ser em economia de mercado. Nós olhamos para os preços que cada um cobra pelo serviço prestado e vamos para aquele que presta melhor serviço com o melhor preço. É como um preço de qualquer produto, tu vais para um supermercado, está um preço, e vai para um outro, está outro preço, então define aquele preço, ou escolhe, faça aquela escolha que melhor ir de encontro com o seu bolso. Já o investigador econômico Bernardo Vaz entende que o atual contexto econômico não é oportuno para que os bancos aumentem os preços das taxas de manutenção. Sou daqueles que defendem que o banco sim pode reajustar, mas tem que esperar o momento, o timing certo. Acho que esse não é o timing, dado todo outro cenário macroeconômico, ou seja, o desemprego aumentou, muitas empresas estão a despedir, porque o custo de contexto, ou seja, o custo de vida em Angola e o custo também de se produzir em Angola, tudo isso disparou. Então, mais esse custo que as famílias, daquelas pessoas, né, que têm um cartão de débito, que é o chamado cartão multicaixa, tem que suportar mais esse custo adicional. Isso encarece a vida das pessoas. O especialista questiona a qualidade dos serviços. Será que a qualidade dos serviços vai melhorar? As enchentes nos bancos, o tempo que uma pessoa passa, o tempo que tem que esperar, né, para ter acesso ao cartão, as faltas de sistema, enchentes, as longas filas, tudo isso. Será que depois desse acréscimo nessa comissão dos serviços com os cartões de débito, a qualidade do serviço melhora? Isso, se calhar, dificulta a formalização, okay? Porque o custo de formalização aumenta, ou seja, está formal, entrar para o setor formal da economia passa a estar mais caro. Se usarmos esse elemento da conta bancária como um dos critérios para a formalização de uma economia. Então está mais caro hoje ter uma conta bancária. O BAE atualizou os preços das comissões de cartões de débito ou multicaixa no dia 1 de maio, já o BFA no dia 9. O nível de consciência sobre a valorização do trabalho e emprego cresceu consideravelmente no seio da juventude angolana. Atualmente são muitos os jovens que apostam cada vez mais na busca de conhecimento para agregar valores de confiança e reconhecimento por parte das instituições empregadoras.
Na visão de alguns cidadãos ouvidos pela Girassol, ainda são poucas no mercado angolano as empresas que apostam de forma séria na valorização e reconhecimento das valências dos seus colaboradores. Para Mateus Mendes, os jovens já demonstram sinais de amadurecimento e valorização do emprego, o que tem proporcionado um bom ambiente de trabalho que promova o respeito e o crescimento pessoal. Mendes entende também ser fundamental que as entidades patronais criem melhores condições laborais e remuneratórias, de modo a manifestar o apreço e estímulo pelos seus funcionários. A juventude tem estado a valorizar o emprego, mas em contrapartida penso eu que as entidades patronais muitas das vezes é que não valorizam os empregados, porque muitas das empresas não tendem a respeitar a Lei Geral do Trabalho, há péssimas condições de trabalho e se calhar também tem tido uma má prestação naquilo que se refere ao pagamento de salários. Bernardo Augusto é advogado e apresenta uma opinião diferente. Para si, tem faltado alguma orientação à juventude, porque a grande maioria procura apenas por uma colocação de acordo ao grau de formação. A juventude agora que é o seguinte, eu sou licenciado, está à espera que lhe dão um emprego de licenciado. E pelo desenvolvimento do país, pela economia, o país atravessa, as circunstâncias que atravessa, nós devemos ajudar o Estado a desenvolver, tendo um envolvimento social através de nós. É da base que nós iniciamos para chegar onde estão. Samara e Domingos defendem a necessidade dos jovens se capacitarem a todo momento, dada a escassez de oportunidade de emprego na sociedade angolana. Digo que não tem sido fácil, porque tu às vezes podes ter as competências suficientes, as habilidades suficientes, mas as oportunidades estão cada vez mais escassas. O ambiente de trabalho, o mundo corporativo está cada vez mais competitivo, então tem sido uma luta muito grande. Infelizmente, nem sempre há recursos suficientes passados pelas instituições em que nos seja suficiente para competir no mercado de trabalho. Daí a necessidade de poder agregar mais cursos que nos vão dar mais suporte e, quem sabe, ter rapidamente uma inclusão no mercado de trabalho. De qualquer forma, eu percebo que, ainda que sejamos formados em diversas áreas, há abertura para outras dentro das nossas competências. Para um importante processo de crescimento profissional e valorização laboral, os cidadãos entendem que o segredo passa por não desistir. Eu especificamente sou formado na área de engenharia mecânica, mas venho trabalhando já há mais de 3 anos em faturação, numa outra empresa que é de construção civil. Então há essa abertura, há essa facilidade, tudo depende da vontade, de certa forma, de nós, enquanto jovens, decidirmos não ficar parados, mas estarmos em constante mudanças, que é importante para o processo de crescimento. Eu vejo que às vezes tu tens a habilidade e a oportunidade não te abraça, porque pronto, aí já entramos também num outro tema, que são os links, que são os conhecimentos. Se tu não tens conhecido no sítio tal, tu não entras. Então, prontos. Mas capacitar-se, sim, ainda é a melhor opção. Estudos apontam que, com a valorização profissional, os funcionários tendem a ser mais produtivos, engajados e a permanecerem na empresa por mais tempo. E este é o assunto que traz de volta o Girassol Jornal. O Dr. Lutumba Simão é docente e palestrante. Boa noite, doutor. Bem-vindo ao Girassol Jornal. Vamos voltar a falar da juventude, do trabalho e do emprego. Boa noite. Boa noite, caríssimo. Desde já agradeço o convite. Ora, e a olhar para essa questão, que é positiva, aumentou o nível de consciência, de valorização do trabalho e do emprego no seio da juventude. O que é que isto representa? Como é que podemos enquadrar isto dentro daquelas que são as metas e os grandes objetivos do país? Claramente é positivo, visto que o jovem começa a dar a importância ao trabalho, bem como na capacitação, elementos necessários para o crescimento sustentável, primeiro pessoal deste jovem, bem como da empresa e, consequentemente, da sociedade. Sinal positivo. Positivo. E também a faixa etária jovem, a mais produtiva, aquela que vai definir o futuro do país. Exatamente. Se nós olharmos os estudos realizados tanto pela GEN, uma instituição que faz pesquisa sobre empreendedorismo, verificamos que os jovens claramente buscam cada vez mais implementar a sua própria empresa, o seu próprio negócio. Angola tem uma taxa de
empreendedorismo de 50,4%, segundo o estudo realizado em 2022 e 2023. Com isto, verificamos que há disponibilidade do jovem entrar no mercado de trabalho, mas certamente há necessidade de nós aprimorarmos alguns aspectos, propriamente em relação à capacidade de gestão, bem como também a relação que nós temos em relação ao emprego, propriamente do ponto de vista cultural. Pois. É importante nós verificar que o trabalho começa numa premissa, uma premissa filosófica. E nós, no seio da nossa família, no nosso lar, há uma premissa que diz que o trabalho dignifica o homem. E essa premissa, até certo ponto, tem criado constrangimento, porque nós verificamos que o trabalho é para o bem-estar individual. Mas se nós olharmos o trabalho de uma forma ampla, o trabalho tende a buscar o bem-estar da coletividade. Aí, claramente, vamos ter maior índice de sucesso. Quanto à questão das empresas, ou seja, a relação entre o empregador e o empregado, existe um certo atrito. Ou seja, porque os jovens queixam-se da falta ou do baixo nível de reconhecimento por parte de algumas entidades empregadoras, do potencial do jovem. Claramente, observa-se que muitas das vezes a remuneração não é compatível com o trabalho que o mesmo realiza na instituição. Ou seja, ele pode render milhões para a instituição, mas não vê isso refletido no seu salário e, consequentemente, no seu status na sociedade angolana. Então, esses elementos vão, de facto, fazer com que o jovem se sinta um pouco retraído, se sinta um pouco frustrado, porque, do ponto de vista de desenvolvimento social, não consegue atingir os seus objetivos, as suas metas. Portanto, olhar para esta motivação, o Dr. Lutumba, há necessidade de se pensar como enquadrar esta faixa etária, que é produtiva, uma franja jovem essencial. Como é que, ao olhar para os grandes objetivos do país, deve-se aproveitar esse fator, este nível de valorização do trabalho por parte da juventude para, portanto, aproveitar esta força de trabalho e acelerar os grandes planos de diversificação da economia e produção? Sim, deve-se olhar para este elemento positivo como a grande impulsionadora nos próximos anos da nossa sociedade e irmos moldando conforme a necessidade, propriamente com a formação desses jovens, olhando também para o setor do financiamento. Muitas das vezes o jovem tem ideia, o jovem tem até um negócio que carece de um financiamento, só que o modelo de financiamento atual não vai em conformidade com o que o jovem tem, ou seja, o seu negócio, por exemplo, ainda não tem capital necessário para que seja financiado por um banco, razão pela qual, se nós adotarmos fundos de financiamento para pequenos negócios, claramente teremos respostas mais efetivas. Outro aspecto que nós devemos verificar também é o treinamento no momento da produção. Muitas das vezes que nós constatamos é que o jovem tem ideias, tem negócio, mas não sabe gerir o seu negócio. Então, podemos adotar as incubadoras de negócio para que, de facto, pessoas que têm expertise na matéria possam ajudar esse jovem a consolidar o seu negócio. E isso, claramente, vai refletir numa economia mais dinâmica e também vai favorecer com que haja um amplo mercado de emprego. Porque, se nós analisarmos, vamos verificar o que faz com que a relação entre empregado e empregador seja de conflito é que, do ponto de vista de procura e oferta, há muita procura, mas a oferta é muito limitada. Então, claramente, o empregador parte em vantagem e submete o empregado a várias vicissitudes. Doutor, os jovens falam de escassez de oportunidades de trabalho no mercado, apesar deste aumento do nível de valorização. Já estamos agora quase que, aliás, estamos a caminho do segundo trimestre, terminou o primeiro trimestre. Como é que tem olhado para a evolução do país no sentido da empregabilidade juvenil? A evolução é
podemos dizer, existe uma estabilidade. Estabilidade estamos a dizer que os níveis de desemprego continuam praticamente os mesmos, o que podemos dizer que não é bom para a juventude, visto que o índice de jovens desempregados é dos mais altos no nosso contexto. Estamos a falar de 45% a 50% dos jovens que têm capacidade de operar no mercado, que estão fora do mercado. E com isto há necessidade de nós criarmos estratégias mais, podemos dizer, ambiciosas e claramente com... O que é necessário mudar imediatamente? Ainda vamos a tempo? Vamos a tempo. Isso carece... Para alcançar as metas definidas para o ano 2025? Sim, vamos a tempo. É só, por exemplo, efetivarmos a Lei 30/11 de 13 de setembro, que é a lei das micro e pequenas e médias empresas, que claramente tem como principal objetivo impulsionar o pequeno empreendedor. Também é necessário que nós tenhamos um empenho mais ativo do INAPEN, que é a instituição que tem como vocação cuidar destes pequenos empreendedores, e com isto, claramente, vamos verificar que haverá indícios positivos para que, a partir do próximo ano, tenhamos empreendedores mais sustentáveis e que consigam, de fato, responder à demanda da nossa sociedade. Estamos a falar tanto na prestação de serviço como na venda de produtos e bens. Dr. Lutumba Simão, obrigado mais uma vez por ter vindo ao Girassol Jornal. Desde eu que agradeço a oportunidade. E até uma próxima oportunidade. Continuação de bom trabalho, doutor. E ainda nesta quarta-feira foi apresentado o projeto da nova cidade aeroportuária para a província do Icolo e Bengo. A cidade vai ocupar uma extensão territorial de mais de 16 mil metros quadrados. É já no princípio do próximo ano que arranca a construção da nova cidade aeroportuária apresentada hoje em Catete, na província do Icolo e Bengo. A construção está a cargo da gestora Icolo e Bengo Urbe e será erguida em 3 fases. A cidade já começou, portanto nós temos dividido em 3 áreas de atuação, uma que é o polo de serviço aeroportuário, outra é o polo logístico e outra é a cidade aeroportuária em si. Portanto, nós estamos já a desenvolver todos os projetos, já temos manifestações de algumas entidades privadas que querem investir e, portanto, a muito curto prazo, eu diria no princípio do próximo ano, vamos começar a ver, digamos, betão armado e gruas a começar a iniciar-se a cidade. Agora é um projeto de longa duração e de grande impacto. Segundo Ricardo de Abreu, ministro dos Transportes, que falava no ato da apresentação do Aerotrópole, este projeto faz parte do aproveitamento do território à volta do Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto. Este plano urbanístico, que se integra depois no plano maior provincial de desenvolvimento urbano, é um plano que visa garantir um crescimento ordenado das regiões circundantes ao novo aeroporto, para que a gente não tenha aquelas situações que hoje já ocorrem não só no aeroporto 4 de Fevereiro, que todos nós conhecemos, assim como ocorre noutros aeroportos e noutras regiões do nosso país, em que a dada altura se põe em causa a segurança da aviação civil exatamente pelo crescimento desordenado nas zonas vizinhas ao aeroporto. A cidade, que vai ocupar cerca de 10 hectares, poderá trazer mais modernização, tal como refere Paulo Nóbrega. A cidade é completamente diferente daquelas cidades que nós estamos habituados a ver crescer. Por um lado, ela está já prevista com um conjunto de dispositivos para evitar, digamos, todas estas alterações climatéricas, as chuvas torrenciais que acontecem de 50 em 50 anos. Por outro lado, desenvolve-se muito à volta de um conceito da cidade de 15 minutos, à volta de o andar a pé ou micromobilidade, por exemplo, a nível daquilo que é a produção, a baixa produção, a pegada neutra de carbono, quer a produção de energia solar, quer a produção de ar-condicionado centralizado. Há um conjunto de inovações que serão, digamos, peço desculpa pelo pleonasmo, uma novidade em África. São as notícias no Girassol Jornal. Seguimos para o curto intervalo, o primeiro na noite. Voltamos até já.
Já de volta outra vez, boa noite. Está aprovada na especialidade a proposta de lei sobre a investigação clínica e biomédica, criada na perspectiva de regulamentar os princípios e regras básicas da investigação em saúde. Com a nota positiva dos deputados, o documento segue agora para a aprovação na globalidade. No terceiro dia do debate na especialidade da proposta de lei sobre a investigação clínica e biomédica passou hoje pelo crivo dos deputados. Este passo representa um avanço na saúde em Angola e que coloca o país na rota de estudos de grande dimensão, com destaque para os ensaios clínicos feitos em seres humanos. E tínhamos esta lacuna na lei e agora já podemos participar em estudos importantes, multicêntricos, e alguns até virados para aquilo que são as entidades nosológicas no nosso país. A lei vai estudar os medicamentos já existentes, mas o foco será para os meios médicos novos usados em seres humanos. Nós temos um país em que são diferentes em cada população e é preciso nós, por um lado, estudarmos aqueles medicamentos ou produtos de saúde que já existem na nossa população, mas fundamentalmente esta lei abre para aquilo que é novo. Medicamentos novos, vacinas novas, equipamentos novos e outros meios médicos que são usados em seres humanos. Segundo a Ministra da Saúde, o diploma constitui uma abertura para identificar novas plantas com potencial terapêutico, complementando desta forma a medicina convencional com a medicina tradicional. Temos muitas plantas medicinais, muitas das quais ainda não se conhecem os seus princípios ativos, mas estudiosos internacionais fazem referência que Angola tem 100 plantas, tem mais de 60 plantas raras com medicamentos muito importantes para a saúde humana ou com princípios ativos, que têm princípios ativos importantes para a saúde humana, e vemos nesta lei também uma abertura para estudar o princípio ativo de medicamentos que têm origem nas plantas e que nós podemos usar. E em caso de violações, a lei prevê punições. Punições para quem não tem protocolo clínico, que pode ir de 3 a 6 anos. Temos a punição para aquele que tem o protocolo clínico, mas por uma ou outra razão deixou de seguir o protocolo clínico, pode ir de 3 a 6 meses. O diploma segue para aprovação final global no dia 22 do corrente mês, durante a 5ª reunião plenária ordinária da 3ª sessão legislativa. Antes, isto no dia 21, acontece a 4ª reunião plenária ordinária para apreciação da Conta Geral do Estado. A decisão saiu da Conferência dos Presidentes dos Grupos Parlamentares, realizada hoje sob orientação da Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira. O mês de maio é marcado pela institucionalização por parte da Unesco do Dia Mundial da Língua Portuguesa. Para saudar a data, a Embaixada de Angola na Austrália celebrou o Dia Mundial da CPLP na cidade de Canberra. O evento realizou-se na Embaixada do Brasil em Canberra e contou com a participação do corpo diplomático, acreditado na comunidade da Austrália, autoridades locais, representantes do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comércio, cidadãos dos países da CPLP residentes na Austrália, comunidade empresarial e pública em geral, que tiveram a oportunidade de apreciar a gastronomia variada dos 4 países representados no evento, ouvir também as mensagens de cada uma das embaixadas. Na sua intervenção, o embaixador de Angola na comunidade da Austrália, António Luvalo de Carvalho, destacou que Angola é o 2º país do mundo com o maior número de falantes da língua portuguesa, com 36 milhões de falantes, superado apenas pelo Brasil, com os seus 215 milhões de falantes, seguindo-se Moçambique, com 33 milhões de falantes, vindo em seguida Portugal, com perto de 11 milhões de falantes da língua portuguesa. Na mesma senda, explicou que, de acordo com estimativas especializadas, existem previsões para que até o ano de 2050 a população de falantes da língua portuguesa atinja a cifra dos 318 milhões de falantes, com 83 milhões apenas em África, o que vai permitir à língua portuguesa manter-se no top 5 das línguas maternas mais faladas no mundo. Durante a sua apresentação, o embaixador António Luvalo de Carvalho fez notar que a língua portuguesa é uma língua universal
com grande crescimento em todo o mundo, uma língua de grande uso na internet e com uma tendência de cada vez maior crescimento. Fora de portas, mais de 70 mulheres quenianas trabalharam em condições consideradas desumanas na Arábia Saudita. Segundo denúncia da Amnistia Internacional, o dado consta de um relatório publicado nesta semana pela Organização de Defesa dos Direitos Humanos, que afirma que as mulheres recebiam pouco ou mesmo nada pelo trabalho prestado. Confira a seguir o compacto internacional. A Amnistia Internacional elaborou seu relatório com base no testemunho de mais de 70 mulheres canianas que partilharam as suas experiências como empregadas domésticas naquele país. No relatório lançado na cidade caniana de Mombasa, o Grupo de Direitos Humanos documenta como as trabalhadoras foram enganadas por agentes de recrutamento nas terras de Jomo Kenyatta. Ao chegar à Arábia Saudita, as mulheres que voavam com o sonho de uma vida melhor viam os seus passaportes retidos pelos empregadores. A Organização dos Direitos Humanos estima que mais de 150 mil canianos exerçam a função de trabalhadores domésticos na Arábia Saudita e, por via do relatório, pede aos governos do Quênia e da Arábia Saudita que estendam as proteções trabalhistas aos trabalhadores domésticos que processem empregadores abusivos e que proíbam agências de recrutamento cúmplices da exploração. A Organização Mundial da Saúde anunciou que reduziu a sua equipa de gestão pela metade e, por via do seu diretor-geral, referiu que terá que reduzir as suas operações. Tedros Adhanom Ghebreyesus disse que o órgão e os seus Estados-membros devem fazer escolhas difíceis sobre o que priorizar. Em consequência do corte norte-americano, a OMS reduzirá o número dos seus departamentos de 76 para 34 e prevê cortar os custos com o pessoal em 25%, segundo o diretor-geral, que reconheceu que reduzir a escala da força de trabalho significaria reduzir a escala e o escopo de trabalho desenvolvido pela instituição. A equipa de gestão da Organização Mundial da Saúde foi reduzida de 14 para 7 membros. Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e dos Estados Unidos, Donald Trump, não deram como certas as suas presenças no encontro marcado para esta quinta-feira em Istambul, na Turquia, que visa discutir a busca pela paz na Ucrânia. O Kremlin devia ter divulgado hoje quem representaria a Rússia no encontro, mas não o fez, apesar de Volodymyr Zelensky ter imposto como condição a presença de Putin para negociar frente a frente com o líder do Kremlin, que acusou de ter medo de o enfrentar. Já o líder da Casa Branca, que está de viagem ao Catar, afirmou que ainda estava a considerar se participaria ou não no encontro, mas demonstrou o desejo de ter Putin na Turquia. Economia azul. Desafios para o futuro. Em destaque. Falamos de desporto a seguir. Angola está no grupo D da zona africana de apuramento ao Mundial de Basquete no Catar, que deve ser disputado entre 27 de agosto a 12 de setembro de 2027. O sorteio da 20ª edição do Mundial de Basquete, realizado nesta terça-feira em Doha, capital do Catar, colocou Angola no grupo D da zona africana, ao lado do Mali, Uganda e Egito. O grupo é formado pelos Camarões, Sudão do Sul, Líbia e Cabo Verde. O grupo B emparceirado pelo Senegal, Congo Democrático, Madagascar e Côte d'Ivoire. E o grupo C constituído pela Nigéria, Ruanda, Guiné e Tunísia. As eliminatórias vão decorrer de novembro deste ano a março de 2027. O modelo de disputa é de todos contra todos a 2 voltas na primeira fase. Apuram-se para outra etapa os 3 primeiros de cada grupo, que formam mais 2 séries, denominadas E e F. Estes grupos serão compostos por 6 seleções cada, qualificando-se para o Mundial os 2 primeiros de cada grupo, além do melhor terceiro. Tal como aconteceu nas 2 últimas Copas, a África terá 5 representantes no Mundial Qatar 2027. A Angola tem 9 participações em mundiais de basquete. A primeira foi em 1986 em Espanha e a 9ª e última até o momento aconteceu na edição passada em 2023 nas Filipinas, Japão e Indonésia. O nosso país ficou na 26ª posição entre 32 países. Realço que a melhor performance do 5 nacional foi o 9º lugar no Mundial 2006 no Japão.
Futebol, o Campus Corpo do Palanca garantiu a sua vaga na final da Taça de Angola de futebol após vencer o São Salvador. Os penaltis, o guarda-redes Rachoni foi o herói do duelo. Foi uma partida imprópria para cardíacos, as duas equipas focadas e com medo de errar. Grande protesto porque ficou por ser assinalada uma falta, que podia mudar o jogo a favor do São Salvador. Segunda parte, era hora do atacas tu, ataco eu, mas os dois guarda-redes estavam concentrados e sem dar oportunidades para mexer a rede. No final dos 90 minutos, o placar permaneceu nulo e tudo ficou decidido na hora dos grandes penaltis, que sorriu para o Campus Corpo do Palanca. O guarda-redes Rachoni brilhou com duas grandes defesas e quem finalizou tudo foi Bayala, para a festa da equipa do Palanca. O treinador do Campus Corpo do Palanca, Beto Bianchi, mostrou-se feliz por fazer a equipa chegar até a final. Eu quero dar os parabéns à minha equipa. Nós soubemos sofrer durante o jogo. O São Salvador é uma excelente equipa, exigiu muito da gente, mas nós tivemos um prêmio final e eu estou muito feliz mesmo pelos meus jogadores, porque foi muito duro, toda essa segunda volta foi muito exigente e eles tiveram essa recompensa de jogar uma final. Já no lado do São Salvador, o treinador Dias Cair agradeceu pelo empenho de educação dos seus pupilos. Campus Corpo está de parabéns, grande jogo de futebol, pena que não apresentou, não foi direto, mas deu maior felicidade ao Campus Corpo e grande jogo da minha equipe. A final da Taça de Angola será disputada entre o Campus Corpo do Palanca e o 1º de agosto. O Petro de Luanda conquistou nesta terça-feira a sua 20ª Supertaça Africana em handball sénior feminino, ao bater o Al-Ahly do Egito por 25-14. O conjunto angolano Petro de Luanda voltou a espalhar o perfume do handball do nosso país ao conquistar a 32ª edição da prova continental de clubes que decorreu no Cairo, Egito. As angolanas brilharam frente às egípcias do Al-Ahly, a quem venceram por 11 golos de diferença no marcador. O Petro de Luanda, que entrou para conquistar a competição, já vencia o intervalo por 9-5. As donas da casa, as comandadas de Luís Chave, conhecem bem esta adversária, pois na última edição da Taça dos Clubes Campeões, as angolanas precisaram de 2 prolongamentos para conseguirem o título. Nesta final, as coisas foram diferentes para o Petro de Luanda, que não permitiu que as senhoras das pirâmides mostrassem alguma réplica no encontro, com golos atrás de golos. No final, 25-14 foi o resultado que permitiu ao Petro de Luanda a primeira conquista da época sobre a égide da Confederação Africana e cimentar a hegemonia no continente com agora 20 títulos desta prova. A experiente guarda-redes angolana, Teresa Almeida Bá, foi a melhor unidade em campo ao protagonizar várias defesas para a frustração do público egípcio presente no pavilhão. Seguimos para mais um curto intervalo. Até já. Já de volta, aconteceu nesta terça-feira aqui em Luanda o lançamento da Academia Economia Azul, do Cefopescas e do primeiro ciclo de formação, análise da Academia de Valores do setor das pescas em Angola, que teve lugar no Instituto Politécnico das Pescas. Angola tem uma das maiores extensões de litoral do continente africano, o que faz com que a sua economia esteja fortemente dependente dos recursos do mar. Em decorrência disso, foi lançado nesta semana a Academia de Economia Azul. Para o Cefopescas, esta academia simboliza a transição de unidade estratégica do Ministério das Pescas em coordenação com o Instituto Politécnico, no sentido de refrescar, potencializar o nosso quadro do setor pesqueiro. É de grande importância não só para o Cefopesca, mas para o setor marítimo, pesqueiro e petróleo e gás. Acrescenta a certificação. Os nossos estudantes saíam daqui com a certificação acadêmica, mas após o término do seu curso poderão fazer já a formação ou sair com uma certificação também internacional. A diretora nacional das pescas e do sal, Fátima Delicado, disse que neste ciclo de formação foram analisados a cadeia de valores no setor das pescas e as vulnerabilidades do setor. Começamos ontem com o primeiro ciclo de formação
já no âmbito da Academia Azul do Cefopescas. E este ciclo de formação está a tratar sobre a cadeia de valores no setor das pescas, com ênfase para os crimes e vulnerabilidades que ocorrem durante este processo. Encontramos muitas vulnerabilidades nas várias etapas da cadeia de valor, quer a partir, por exemplo, da preparação, não é? Até o momento que as embarcações estão a preparar-se para ir à atividade de pesca. Depois temos ainda os desembarques. Depois dos desembarques temos os outros processos, como, por exemplo, a distribuição, venda, consumo, até o último consumidor final, que é a população. Então, durante este processo, nós encontramos algumas vulnerabilidades, não é? Que muitas das vezes estão à margem da lei ou à margem daquilo que está regulamentado na nossa Lei 6A ou até mesmo nas nossas medidas de gestão. São estes aspectos que nós estamos aqui a discutir. Começamos ontem e com o término hoje está a correr tudo bem. Acredito que os primeiros formandos sairão daqui com maior competência. Esta formação foi dirigida a todos os atores envolvidos no setor das pescas. De uma forma geral, é todos aqueles que intervêm no processo da atividade de pesca, quer para a produção, quer para a proteção, todos eles é um público-alvo. Lembrar que esta sessão formativa está a ser dada pelo escritor das Nações Unidas sobre drogas e crimes. Eles é que estão a formar. O relatório final vai ficar sobre a alçada deles, não é? Então, logo terminemos esta sessão formativa, que vai ser hoje, eles tratarão de elaborar o relatório que vão submeter ao Ministério das Pescas. A economia azul em Angola, com a exploração dos recursos marinhos de forma sustentável, tem um grande potencial para o desenvolvimento do país, especialmente no que diz respeito à pesca, à aquicultura marinha, mas também em áreas como turismo costeiro, logística e transporte marítimo. O Fundo Soberano de Angola e o empresário israelita Haim Taib, fundador dos grupos Mano Madin e Matreli, lançaram uma plataforma de desenvolvimento do corredor do Lobito com um capital inicial de $1.000 milhões. A iniciativa privada visa impulsionar projetos sustentados na região. A plataforma de desenvolvimento de impacto do Corredor do Lobito é uma parceria privada entre o israelita Haim Taib e o Fundo Soberano de Angola. Num comunicado a que a Rede Girassol teve acesso, as duas entidades comprometem-se em fazer investimentos conjuntos num valor de $1.000 milhões, que servirá para canalizar projetos nos setores da agricultura, infraestruturas, saúde, indústria, educação e inclusão digital, com vista a gerar valor econômico e empoderar comunidades. De acordo com o comunicado, o projeto poderá impactar 40 milhões de pessoas. No documento, o Fundo Soberano refere que a plataforma, denominada LCID, foi concebida com uma estrutura de investimento independente e destina-se a impulsionar a próxima fase do desenvolvimento industrial e humano de África. No comunicado, a plataforma convida investidores institucionais, parceiros e privados a unirem-se a esta missão, buscando capital, competências e credibilidade. Sublinha que todos os projetos serão avaliados e selecionados por um comitê de investimento independente, por via de concursos públicos, assegurando alinhamento estratégico, impacto, viabilidade técnica e sustentabilidade financeira. Refere ainda que cada projeto será estruturado através de uma sociedade de propósito específico, permitindo que empresas nacionais e internacionais investam nas iniciativas que mais lhes interessam. Durante o lançamento da plataforma, Haim Taib considerou que o Corredor do Lobito não é apenas uma linha férrea, é uma nova artéria econômica para o continente africano. Representa, segundo disse, uma oportunidade para o desenvolvimento futuro por africanos, sustentado por parcerias globais baseadas na confiança, inovação e prosperidade partilhada. Trata-se de uma oportunidade para reposicionar o papel de África na economia global através de um desenvolvimento econômico estratégico que poderá impactar positivamente a vida de cerca de 40 milhões de pessoas.
Informamos por hoje no Girassol Jornal. Ficam os nossos agradecimentos de sempre. Voltamos amanhã à mesma hora. Boa noite. Passe bem.